Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos ler a uma só voz a palavra de Deus. Segunda Crônicas 7, 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Irmãos, que bênção ver esses vídeos e as fotos hoje pela manhã. Que bênção saber que Deus tem feito uma obra naquele local. Ver aqueles irmãos, irmãs, ver aquele trabalho é algo que realmente nos empolga e nos incomoda. Sabe por que nos incomoda, irmãos? Porque nós desejamos ver o agir de Deus na nossa vida também. Nós desejamos ver o agir de Deus na vida da nossa igreja, na vida do nosso povo. E quando a gente fala do agir de Deus, do mover de Deus, da ação de Deus, a gente começa a pensar que tem muitas outras áreas que a gente quer ver o agir de Deus. A gente quer ver o agir de Deus na nossa vida física, nos dando saúde, vigor, forças, curando enfermidades. A gente quer ver o agir de Deus na nossa vida material, emprego, melhorias, um salário melhor, um futuro melhor para você, para sua família. Na nossa vida conjugal e familiar, a gente quer ver lares onde o carinho, o afeto, o respeito, a compreensão, a comunicação, o amor são coisas normais e não exceções. Nós queremos ver lares fortes, queremos ver lares felizes, queremos ver casamentos estruturados. Nós queremos ver o agir de Deus também na vida da igreja. Como nós desejamos ver mais comunhão entre os irmãos, mais participação, mais vidas se convertendo, mais uniões, mais unção de Deus na vida da igreja. E a nossa igreja, amados, eu não canso de dizer, às vezes alguns irmãos reclamam, falam, eu não canso de dizer, nossa igreja é uma igreja privilegiada, é uma igreja abençoada, porque é uma igreja missionária, é uma igreja de oração. Lutas todas as igrejas têm. Dificuldades todas as igrejas têm. E Deus permite isso, irmãos, para que nós desejemos sempre o agir dele na nossa igreja. Senão a gente se acomoda. E o comodismo realmente é uma doença das igrejas do Ocidente. Não é só aqui nossa igreja. Todas as igrejas do Ocidente têm passado por uma grande luta contra a acomodação. Mas o que tira a gente da acomodação? É o agir de Deus. É o mover do Espírito Santo que tira as escamas dos nossos olhos, abre os nossos olhos, nos faz enxergar as áreas onde Ele quer nos usar, nos faz enxergar e entender o que Ele quer fazer através de nós, e a gente sai da nossa zona de conforto, a gente sai da nossa mesmice, a gente sai da nossa acomodação e a gente arregaça as mangas para a obra de Deus. E a obra de Deus não é dificultosa, a obra de Deus é prazerosa. Então, irmãos, estava ali conversando com as irmãs enquanto o irmão passava o vídeo e a gente comentando como que aqui a gente reclama aqui no Ocidente, né, no Brasil, nesse lado de cá do planeta. A gente reclama da comida, a gente reclama do clima, a gente reclama do carro, a gente reclama do ar, a gente reclama de tudo. A gente é muito reclamão. E a gente vê esses irmãos lá naquele caminhão apertadinho, naquela igreja de sapé, sentadinho no chão, se alegrando porque ganharam um pouquinho de comida. E a gente fica se sentindo desse tamaninho. Como nós somos, irmãos, necessitados do agir de Deus. Isso é espiritual, sabia? Essa situação que a gente observa do lado de cá do mundo é algo totalmente espiritual. Porque ver aquele povo com tanta dificuldade, com tantas privações, dormindo no chão porque passou a noite trabalhando para o Senhor e prontos para passar mais um dia na presença do Senhor. Isso é ou não é o agir de Deus na vida desse povo, irmãos? Isso é o poder de Deus. E nós precisamos buscar o agir de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida pessoal, no nosso casamento, nos nossos negócios, no nosso trabalho, nas nossas finanças, na parte emocional. Mas acima de tudo, irmãos, nós devemos buscar o agir de Deus na nossa vida espiritual. Aí é o miolo.
Aí é o cerne, aí é o coração de tudo. A vida espiritual, irmãos, estando cheia do agir de Deus, vai comandar e vai fluir para todas as outras áreas da nossa vida. Por isso nós oramos, clamamos, buscamos a Deus, e sabemos que sem Ele nós nada somos. Sexta-feira tivemos aqui, irmãos, a vigília. Que vigília gostosa, abençoada. Nós tínhamos quase 20 pessoas. Veja que bênção. Tem igreja, já cansei de falar e repito sempre, irmãos, já fui pastor de igreja, que na vigília estava eu, a Marlene, às vezes eu, a Marlene, o Jô e a Jéssica, quando eles podiam ir, que o Jonas já trabalhava à noite, até num período lá. Então, às vezes a Marlene estava legal, a Jéssica ficava com ela, era eu e um diácono, eu e um presbítero, às vezes eu fechei a igreja, orei, fechei e fui embora, e não tinha ninguém. Nós tivemos quase 20 pessoas aqui sexta-feira, olha que bênção. Isso é bênção do Senhor. E o poder de Deus, o agir de Deus, vem através da oração. E quando nós olhamos para esse contexto do povo de Israel, irmãos, o Senhor fala no versículo anterior, dá uma olhadinha no versículo 13, vou tentar ser bem rápido por causa do nosso horário, tá? Mas o Senhor fala no versículo 13, que Ele poderia cerrar os céus, Ele poderia deter a chuva, Ele poderia fazer vir tempos de sequidão, de aridez. Ele chega até a falar de gafanhotos e pestes que ele poderia enviar sobre o seu povo também. Trazendo doenças, trazendo pragas, trazendo mais carência, mais necessidade das coisas, especialmente do alimento e da saúde. Enfim, irmãos, o Senhor estava dizendo que ele poderia trazer a morte sobre a vida do seu povo. Ele alertou o povo dele, irmãos, naquele contexto de Israel, porque era um povo rebelde, era um povo que se afastava de Deus constantemente. Você que já leu o Velho Testamento, e você não leu, que ainda não leu, leia, mas você que já leu sabe, que era um povo muito inconstante, era um povo muito rebelde, que apesar de ver milagres e maravilhas de Deus, como o mar se abrir, como o maná cair do céu, era um povo que já tinha na sua história, na sua trajetória, essa doença de se afastar de Deus e buscar outros ídolos, outros deuses. Que coisa mais estranha acontecia ali. Por isso que o Senhor falava duro com eles, que se eles o ignorassem, que se eles fossem atrás dos ídolos dos povos, que se eles se entregassem ao pecado, que ele ia pesar a sua mão sobre eles. E quando a gente lê o Velho Testamento, dá até um pouquinho de medo, né? Não sei se você já leu o Velho Testamento e sentiu o que eu sinto. Meu Deus, como tu és grande, como tu és poderoso, mas como tu és um Deus santo e justo, contigo ninguém brinca, de ti ninguém zomba. Irmãos, nosso Deus não mudou nada. Nós apenas estamos na dispensação da graça de Deus. Nós estamos vivendo na época da graça, na era da graça, onde basta a gente falar, Senhor, perdão pelos meus pecados, igual fizemos há pouco no início do culto. E a gente sabe que Ele perdoa, amém, irmãos? Isso é graça, porque Jesus já veio, porque Jesus já pagou o preço. E talvez essa seja, irmãos, uma das razões pelas quais nós muitas vezes nos acomodamos. Paulo já via isso na igreja de Roma, quando ele escreveu para os romanos, que eles não fizessem da graça um motivo para se acomodarem. E às vezes é o que acontece, parece que a gente fala assim, se eu pecar, Deus perdoa, se eu não evangelizar, Deus vai mandar outro, não é? Porque Deus tem os seus escolhidos, Deus vai fazer a obra, e se fazer a obra de Deus vai receber galardão, eu não preciso de galardão, que eu quero ir para o céu, tá bom. Mas essa não é a disposição correta do nosso coração, quando ele recebe o agir de Deus. Quando a gente recebe o agir de Deus, a gente fica parecido com esse povo. A gente não fica quieto, a gente quer servir, servir, servir. E na igreja para nós é um prazer, é uma alegria. A gente arruma força onde não tem força. Eu estou tão feliz, irmãos. Eu estava ontem aqui na igreja, pensando num irmão. E no nosso tempo de mocidade, era um desses que tinha esse agir de Deus na vida dele. Menino jovem, de uns 16 anos. Eu e a Marlene tínhamos uns 18, mais ou menos. E esse rapaz, num ano, ele leu a Bíblia mais de 3 vezes. Nas nossas gincanas bíblicas, ele sabia de cor e salteado. Uma memória fotográfica. Um rapaz assim, privilegiado. Um irmãozinho privilegiado. Evangelizador, tocando violão, cantando para Jesus, dirigindo louvor na igreja. Você olhava e falava, Deus do céu, que benção esse moço. E ontem, irmãos, veja como Deus é tremendo. Ontem eu estava orando e meditando e pensei nele. O Espírito Santo me fez lembrar desse irmão.
E eu procurei contatá-lo, e há pouco tempo, quando eu olhei, um monte de irmãos do nosso tempo de mocidade, alguns são pastores, outros são missionários, hoje já estão lá nos amigos dele, e eu mandei um recado para ele, falei, mas será que é ele mesmo? Falei, será que é ele mesmo? Falei, olha, se é você, irmão, lá do nosso tempo de mocidade, das evangelizações nos bairros lá de Barretos, dos cultos debaixo das árvores, das expulsões de demônio, dos cultos de louvor da mocidade, das vigílias de oração. Irmão, se é você mesmo, retorna aí porque eu quero manter contato contigo. Fiquei na dúvida, será que é ou não é? E ele retornou, Paulo, que bênção, irmão, fazer contato com você. Deus pode trazer o agir dele na nossa vida. Mas nós precisamos nos enquadrar dentro do padrão de Deus. E é aqui que entra, irmãos, 2 Crônicas 7,14. Porque o Senhor fala com o seu povo de uma maneira tão clara. Que Ele queria abençoar o seu povo, Ele queria agir no meio da vida do seu povo. Mas era necessário que o seu povo entendesse que para que Ele, o Senhor, agisse na vida do seu povo do modo como Ele queria, o seu povo tinha que estar dentro de alguns parâmetros estabelecidos por Ele. E é sobre isso que o texto tão rico e conhecido de 2 Crônicas 7,14 fala. Ele começa dizendo, irmãos, que esse povo era o seu povo. Mas veja que tem a partícula se. E se o meu povo. Primeiramente é necessário que cada um se identifique como sendo parte do povo de Deus. É necessário, irmãos, que cada um entenda que só os filhos de Deus têm direito às promessas de Deus. Só os filhos de Deus recebem na sua vida esse agir de Deus. Só os filhos de Deus têm uma aliança com Deus. Só o povo de Deus, que são os filhos de Deus, foram comprados pelo sangue do Filho de Deus. Só os filhos de Deus têm uma aliança eterna com Deus. Só os filhos de Deus, irmãos, têm o seu nome escrito no livro da vida. E o Senhor repete essa questão em outros textos, por exemplo, em Isaías 43:1. Se você quiser abrir a sua Bíblia, ou apenas ouvir, o Senhor diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém, irmãos? Irmãos, o Senhor que te criou, o Senhor que te fez, o Senhor que te formou, o Senhor que te salvou, e é o Senhor que cuida de você, porque você não é mais de você, você é do Senhor. Amém? Pergunta para a pessoa do seu lado, você é do Senhor, irmão? Amém? Se você é, então diga um amém bem gostoso. Glória a Deus. E o Senhor diz em Isaías 43:1, para não temermos, não temas, porque tu és meu. Fala para o irmão do seu lado, irmão, não temas, irmão. Falam bem forte aí, irmão. Irmão, não temas. Sabe por quê? Porque essa pessoa que está do seu lado, dando esse sorrisinho meio sem graça, né? Talvez está passando por uma situação que só ele sabe. Não temas, irmão. Você é povo de Deus. Você é filho de Deus. Então o Senhor diz essa palavra para você. Tu és meu. Mas ele diz, se o meu povo, e prossegue dizendo, que se chama pelo meu nome. E veja, irmãos, observe que não está escrito que chama pelo meu nome. Está escrito que se chama pelo meu nome. E uma outra tradução para essa expressão que se chama pelo meu nome é sobre o qual foi invocado o meu nome. Esse é o sentido do texto. Se chamar pelo nome de Deus significa que o nome de Deus foi invocado sobre você, sobre a tua vida. Hoje nós cantamos aquele cântico que a Mayla ressaltou sobre o poder do nome de Jesus. Esse nome tem poder, irmãos. Que nome poderoso. Que nome grandioso é o nome do Senhor. Para nós recebermos o agir de Deus, irmãos, é necessário que estejamos debaixo do poder do nome dEle. Se chamar pelo nome de Deus, lembre, é ter sobre você o nome de Deus invocado. O que é invocar? É clamar. É buscar, é declarar que Ele é o meu Senhor. Por isso que nós temos aqui a profissão de fé.
Veja, irmãos, hoje em dia tem umas igrejas por aí que são as igrejas da declaração positiva. Aquelas igrejas que você não pode falar que tem problema, você tem que falar que está tudo bem, ainda que esteja passando por um problema. Isso não tem base bíblica. Mas as declarações na Bíblia têm um significado muito importante. Lembre que Jesus disse: quem confessar a Deus aqui na terra, eu confessarei diante do meu Pai. Mas quem me negar na terra, eu negarei diante do meu Pai. Confessar o nome do Senhor, declarar o nome do Senhor, é algo que nós temos que praticar constantemente. Mas é preciso que estejamos debaixo do poder deste nome. Não basta dizer, eu sou de Jesus e pronto. Não, eu tenho que viver debaixo do poder do nome de Jesus. Isso é tão tremendo na nossa vida, irmãos, que no contexto bíblico, o Senhor fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, esse é um povo que é muito mais do que um povo de palavras, é um povo que vive debaixo de uma invocação. Achei lindo, tremendo, aquela hora que os irmãos oraram pelas crianças, impondo as mãos ali sobre aquela família, e invocando o nome de Jesus ali naquele lugar. O nome de Jesus tem um poder tremendo que nós muitas vezes não lembramos. Precisamos sempre recordar disso. A palavra de Deus diz lá no Salmo 91:14: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Conhece o meu nome. Então, irmãos, conhecer o nome do Senhor é conhecer o Senhor. É mais do que algumas letras. Isso nos leva para uma intimidade. Isso nos leva para um caminho, para um tipo de vida. Não é um amuleto, é comunhão. Conhecer o nome do Senhor, chamar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, é ter comunhão com o Senhor. Note que o Salmo 91, ele está dentro de um contexto de guerra espiritual, que a gente costuma falar, né, que é um salmo de guerra. Por quê? Ali o Senhor fala muitas coisas acerca dessa questão do inimigo e da proteção que ele nos dá, mas veja no versículo 14, o Senhor fala que vai nos colocar a salvo porque conhecemos o seu nome. Conhecemos o nome do Senhor. Sabemos que o nome do Senhor tem poder. Amém, irmãos? Eu não sei se você já se confrontou com alguma situação em que você teve que clamar mesmo com muita fé pelo nome de Jesus, para ver o poder do Senhor ali se manifestar. Numa situação de necessidade extrema. Veja, a gente lida com isso todo dia. A gente começa o dia clamando pelo nome. Senhor, abençoe esse dia em nome de Jesus. Amém. Não é assim? A gente vai comer, Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus. Amém. Toda hora a gente está clamando pelo nome de Jesus. Mas lembre, irmãos, um dos perigos que nós incorremos é nos afastarmos do agir de Deus. É nos acostumarmos com o espiritual, com o sagrado, com o religioso, e passarmos a viver como se isso fosse uma coisa tão corriqueira como beber um copo d'água, ou andar de bicicleta. Não. O poder do nome de Jesus, irmãos, é essencial na nossa vida. Eu me lembro uma situação, foi uma das situações que, justamente no tempo desse irmãozinho que eu estava compartilhando aqui, naquela época, irmãos, a nossa mocidade vivia um mover de Deus que marcou as nossas vidas. Dali saíram missionários e pastores, não é só um não, tem vários. E outros estão nas suas igrejas, servindo o Senhor, com alegria, trabalhando para o Senhor. Tem presbítero, tem diácono. Mas daquela turma, irmãos, marcou a nossa existência. Eu me lembro que certa vez eu estava numa borracharia de um desses irmãos, orando com um colega meu que não era crente. Só para resumir a história. Encontrei na rua, comecei a falar de Jesus e ele aceitou uma oração. Começou a chover. E nós entramos justamente na borracharia de um dos irmãos da mocidade. Borracharia, você sabe, fica aberto, né, na maioria das vezes. Vamos esconder lá da chuva. E comecei a orar por ele. Falamos de Jesus, comecei a orar. E na hora da oração, o demônio manifestou na vida desse rapaz. Ele mudou a voz, mudou a cara, se contorceu todo e falou assim para mim: você não pode comigo, você não me derruba. Mas falou num tom bem
cadavérico, né? Você não pode ir comigo. Você não me derruba. Misericórdia, que trem doido é esse aqui? Abriu o olho, o cara tá todo desfigurado, se contorcendo, as mãos assim. E automaticamente eu me lembrei, em meu nome expelireis demônios. O Espírito Santo lembra a gente, né? Mas eu ainda não tinha uma experiência desse tipo. Sozinho naquela borracharia, chuva, relâmpago, trovão para todo lado, e o bicho lá manifestado, dando risada. E eu orando, Senhor, abençoa e tal, tem misericórdia dele, e o bicho ria. E o Senhor falou no meu coração, manda ir embora em nome de Jesus. Eu dei umas gaguejadas, sabe? Em nome, parece que não saía. Aí eu clamei no meu coração, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me enche com teu poder agora. E o Senhor, irmãos, não eu, mas o Senhor, colocou na minha boca, em nome de Jesus, eu te ordeno, Satanás, vai embora dessa vida. E ele caiu no chão e gritava, para de falar esse nome. Eu não suporto esse nome. Eu odeio esse nome. Gritava, mas com a voz transformada. Irmãos, que experiência. E depois de alguns minutos orando, ele voltou a si. Ouviu mais do Evangelho, os irmãos chegaram, eles tinham ido uma reunião de oração, apareceu aquela turma com violão e tudo. Ô Paulão, o que está acontecendo aqui, rapaz? Ah, estou aqui orando com esse colega meu aí, manifestou uns demônios aí, então vamos orar de novo. Aí aquela turma, aquela rapaziada, jovens e adolescentes. Oramos lá, o bicho manifestou de novo, e aí os irmãos tinham mais experiência nessa área de libertação, foram me orientando e tal, e a gente orou. Enfim, esse rapaz teve a sua oportunidade de encontrar-se com Jesus. Ele foi liberto e pôde ouvir a salvação e orou confessando Jesus. Dali para frente eu não sei o que aconteceu, perdemos o contato. Mas eu creio, irmãos, na palavra que diz que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu creio que eu vou encontrar esse colega no céu um dia. E quem sabe antes disso aqui na terra, a gente ainda se encontra numa igreja, numa rua, com a Bíblia na mão, porque Deus começou uma obra ali. Mas veja, irmãos, foi uma experiência que marcou minha vida. Você está passando uma situação difícil em casa, irmão? Comece a clamar pelo nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu clamo pelo teu nome nessa hora. Em nome de Jesus, abençoa esse lugar. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa essa casa. Em nome de Jesus, abençoa a minha vida. Seja o que for, irmão. É lógico que você vai orar do jeito que Deus conduzir a sua oração. Mas lembre, você e eu, nós estamos debaixo do poder do nome de Jesus. E não precisamos ver um endemoniado para saber disso. Mas às vezes Deus permite para nos lembrar. Ó, lembra que é tudo pelo meu nome. E o Senhor continua dizendo, irmãos, que esse povo que se chamava pelo nome dele, deveria se humilhar. E aí você faz a leitura da seguinte forma, e se o meu povo, reticências, vai lá na frente, se humilhar. Porque tudo que está antes desse verbo, nós já vimos, que se chama pelo meu nome. Irmãos, por que Deus quer que a gente se humilhe? Por que a gente tem que se humilhar? Porque nós somos orgulhosos, irmãos, por natureza. A soberba e o orgulho já estão dentro de nós. E eles só ficam esperando a oportunidade. Quando surge a oportunidade, pronto, a soberba e o orgulho querem se manifestar. Nossos sentimentos, nossas emoções, nossas fraquezas. Mas o Senhor fala, se o meu povo se humilhar. Então, irmão, muito cuidado com o orgulho. Fala para o irmão do seu lado, irmão, cuidado com o orgulho. O orgulho vai querer te pegar, irmão. O seu orgulho. O orgulho vai querer vencer você. Seja em casa, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho. E o orgulho tem uma série de declinações, ramificações, desdobramentos e disfarces. Tem situações que quando a gente vai verificar, a raiz de tudo, a base de tudo, é o orgulho. A palavra diz lá em 1 de Pedro 5,6 que nós temos que nos humilhar. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte.
Irmãos, ser exaltado por Deus é uma coisa, a gente querer se exaltar é outra. Não funciona. Deus não abençoa. O agir de Deus não se manifesta onde há o orgulho, porque ele já declarou que ele resiste aos soberbos. E note que no contexto de Pedro, irmãos, a palavra de Deus fala do diabo ali. No versículo 8 de 1 de Pedro 5, a gente lê o versículo 6, humilhai-vos. Aí chega no 8, o Senhor fala que o diabo está em vosso derredor, rugindo como leão. O orgulho serve, irmãos, como uma oportunidade nossa, nós dando oportunidade para o maligno atacar, para o maligno ir em frente, para o maligno tentar nos devorar. Ele está rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Tragar é devorar. Mas ele não pode nos devorar, porque nós somos de Jesus, amém, irmãos? Se você vacilar, ele morde. E você e eu não fomos feitos para ser sanduíche do diabo. Então, não deixa ele morder não, viu? Não dê moral para ele. Vença as artimanhas de Satanás com essa arma poderosa chamada humildade. Não é hipocrisia, não é falsidade, é agir de Deus em nós. Busque isso, irmão. Clame a Deus, Senhor, me faz mais humilde. Eu preciso ser humilde, Senhor. Me capacita, me ajuda. Mas clame mesmo. Faça como Jacó. Jacó orou e falou, Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar, não te deixarei ir. Não foi o que ele falou para o anjo lá? E a gente não precisa seguir exatamente o que Jacó falou, né? Mas a gente pode falar, Senhor, enquanto o Senhor não me mudar, eu não vou parar de clamar. Vou clamar hoje, vou clamar amanhã, vou clamar depois de amanhã, vou clamar, todo dia eu vou clamar, porque eu sei que o Senhor quer me transformar, o Senhor quer fazer de mim um servo, uma serva humilde, porque a humildade vem de Deus. Irmãos, e o Senhor continua, no texto de Crônicas, agora ele fala que o seu povo deveria orar. E se o meu povo orar, vamos falar, e se o meu povo orar, o povo de Deus ora. O povo de Deus, irmãos, aprendeu que a oração é um canal de comunicação, onde com toda reverência e temor nós falamos com o Criador do universo. Olha que coisa linda que é a oração, não é? E a gente pode orar, irmãos, em todo tempo. Eu me lembro uma vez, um irmãozinho recém-convertido falou, pastor, mas Deus vai conseguir ouvir todas as orações? É claro, irmão, disse para ele. É claro, meu querido, porque Deus é Deus. Infinitamente maior do que a gente pode imaginar. E Ele ouve todas as orações ao mesmo tempo e responde cada uma delas no seu tempo, do seu modo, mas Ele responde. E Deus é tão grande, irmãos, que Ele colocou dentro de nós um quartinho. Sabe, um quartinho, o quartinho da oração. Esse quartinho, irmãos, é o lugar onde só a gente e Deus conversa. Ali não entra mais ninguém, só nós e Deus. Nosso parente não pode ouvir, nosso irmão aí do lado não pode escutar, nem o esposo ou a esposa, que são os mais chegados aqui na face da terra, conseguem entrar nesse lugar. Nem o diabo consegue entrar nesse lugar, nem os anjos. Só Deus entra nesse lugar, que é o seu coração. Você não precisa verbalizar, você pode orar em silêncio o tempo inteiro. Mas se você puder verbalizar, pode verbalizar também, pode falar em voz audível, baixinho, na sua casa, no carro, andando, dirigindo. Agora cuidado, senão alguém fala que você ficou louco, né? Você está falando sozinho agora. Então você saiba o momento certo. Mas é gostoso a gente também ouvir a nossa voz, quando a gente está dirigindo, não é verdade? Os irmãos aí que dirigem, vários já me falaram, pastor, eu dirijo orando. Que bom, irmão. Quando você está sozinho em casa, a irmã lá lavando louça, fazendo o serviço da casa. Clame pelo nome de Jesus, ore a Jesus, irmão, constantemente. E isso exige de nós uma disciplina muito grande, porque a nossa mente divaga para todo lado. É interessante, irmãos, que no mundo em que a gente vive hoje, são tantos chamarizes para atrair nossa atenção, que facilmente a nossa mente se desvia do Senhor. Televisão, rádio, computador, enfim. Tem hora que não tem jeito, você está trabalhando, estudando, é difícil se concentrar. E Deus entende isso também, irmão. Deus é maravilhoso. Deus não vai pesar por causa disso. Mas quando a gente pode orar, a gente peca se não orar. Quando a gente pode ir na casa de Deus para buscar um pouquinho mais do Senhor, a gente peca se a gente não for. Porque alguma coisa vai tomar aquela 1 hora, 1 hora e meia que você deveria estar na casa de Deus. Hoje de manhã, a gente estava falando aqui sobre o tempo.
Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Irmão, enquanto você tem saúde, não deixe de vir à igreja. As férias estão chegando aí, jovens. Férias. Venha na igreja. Venha na igreja na quarta-feira, irmão. Está de férias. Sai da toca, irmão. Pega o busão, pai me leva, mãe me leva. Pastor, o senhor falou para ir na igreja, eu estou sem dinheiro para o ônibus, ninguém quer me levar. O senhor pode vir buscar, irmão, agora. Dá o endereço aí que esse celular, até GPS tem. Você fala o endereço e tem uma mulher lá dentro que não para de trabalhar, né? Vire à direita. Agora, a 400 metros, vire à esquerda. Acha qualquer endereço, olha que maravilha. O meu irmão uma vez falou assim, mas vou dar trabalho para o senhor, você vai ficar buscando, levando. Não é nada, eu não vou empurrar o carro. É só ir apertando uns pedalzinhos ali, ainda põe musiquinha, louvor, vai escutando louvor, olha que gostoso, né? Sabe por quê, irmãos? Estar na casa de Deus é buscar a Deus, e é o que o Senhor fala agora no contexto também de 2 Crônicas 7,14. Buscar a minha face. Por que está separado? Orar e me buscar, ou buscar a minha face. Porque orar é buscar, mas buscar é muito mais que orar, irmão. Buscar envolve uma atitude de vida. Buscar envolve um estilo de vida, onde nós queremos não apenas alcançar bênçãos, mas nós queremos estar com Ele, na casa dEle. E a gente fica sentido de saber que está tendo um trabalho lá na igreja e eu não fui. Eu poderia ir. Não estou doente, não é? Não estou doente, não estou acamado, estou com saúde, tenho condições de ir lá e não fui. Meu Deus, estou pecando. Isso é buscar a Deus. Buscar a Deus é quando você está diante da sua TV e começa a passar uma coisa lá desagradável, você desligar a TV. Ou mudar de canal, pelo menos, né? Não ficar olhando. Buscar a Deus é você não falar mal do outro. Quando você está conversando, surge uma fofoquinha, você... Dá licença, irmão. Nem vou participar dessa conversa. Não agrada a Deus. Porque você sabe que é um estilo de vida, irmão. Buscar a Deus é você cumprir os seus compromissos para com o Senhor, com alegria, com zelo, mas com prazer também. É zelo, é responsabilidade, mas é algo gostoso, não é nada forçado. Não é forçado, não é aquela coisa que vem goela abaixo, né? Não, servir a Deus é bom. Pergunta para aqueles irmãos lá no Edson, se algum deles foi forçado a sair de casa e andar tantos quilômetros para ir na igreja. O que eles foram fazer ali? Foram ver o missionário brasileiro que estava lá? Foram ver os missionários brasileiros que estavam lá? Garanto que eles vão todo culto, não é? Com visita ou sem visita. Sabe, irmãos, nós temos que entender que o Senhor quer que nós o busquemos porque o amamos. Porque desejamos estar com Ele, desejamos agradá-lo, desejamos engrandecer o seu santo nome. E lá no texto de Isaías 55:6, o Senhor faz um alerta. Invocai-o, buscai-o, enquanto está perto. Vai chegar um tempo, irmãos, que o nosso corpo não vai ajudar muito mais. Talvez seja esse o tempo em que não vai dar mais para ir na igreja, que não vai dar mais para a gente estar tanto na casa de Deus. Vai chegar um tempo, irmãos, em que virá uma grande opressão sobre este mundo. E talvez esse tempo esteja mais perto do que a gente imagina, não é verdade? Os dias da grande tribulação. Vai chegar um tempo, irmãos, em que tudo isso vai passar. Vamos aproveitar esse tempo, irmãos. Vamos buscar o Senhor, amém? Fala para o irmão aí do seu lado, vamos buscar o Senhor, irmão. E finalmente, irmãos, o Senhor fala ainda em 2 Crônicas 7,14, que o povo dele tinha que se converter dos seus maus caminhos. Aí chega aqui a gente para, mas será que esse povo não era convertido? Irmãos, não é o sentido da conversão de novo nascimento aqui, tá? A palavra conversão tem outro sentido aqui nesse contexto. Significava ali, irmãos, que Deus queria que o seu povo voltasse ao primeiro plano, voltasse à aliança que Deus havia feito com os primeiros pais, Abraão, Isaac e Jacó. Essa aliança que muitas vezes poderia estar sendo rompida, ou poderia estar sendo de algum modo deturpada, porque o agir de Deus poderia não se manifestar mais na vida daquele povo, trazendo a aridez, trazendo a sequidão, e veja se a aridez e a sequidão não são figuras claras de uma vida espiritual vazia no nosso contexto, de um certo comodismo, ou de algum pecado, aquela praga, aquela doença espiritual que fica corroendo, comendo,
destruindo o que Deus faz. Seja mágoa, seja revolta, seja um pecado oculto, seja a própria acomodação, seja o que for, irmãos. E nós temos oportunidade de quebrar tudo isso, irmãos, e vencer o mal. Fazendo como diz a palavra em Apocalipse 2:4, volta ao teu primeiro amor. Volta ao teu primeiro amor, igreja, diz o Senhor. E ainda em Joel 2:13, então outro texto bem conhecido, a Bíblia diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Veja, mais uma vez o Senhor falando para o seu povo de conversão. E no contexto de Joel, irmãos, quando a Bíblia fala das vestes, é a religiosidade. Os judeus tinham muito esse negócio da religiosidade, dos costumes religiosos. E o Senhor então diz para eles, para com esse negócio, meus filhos. Para com essa religiosidade vazia, superficial, e rasga o seu coração diante de mim. Mas como que eu vou rasgar o coração, Senhor? Será que eu vou ter que fazer uma cirurgia aí, rasgá-lo? Não, meu querido. Quem rasga o nosso coração é Deus. Quem quebranta o nosso coração é Deus. Pastor, mas então por que ele está falando para a gente rasgar o coração? Porque nós temos que nos colocar numa atitude passiva. Senhor, rasga o meu coração. Nós temos que nos colocar, irmãos, numa atitude de humildade. Senhor, me enche do Espírito Santo. Nós temos que nos colocar numa atitude de filho. Senhor, me restaura e me fortalece. Era isso que o povo tinha que fazer naquele contexto. É isso que nós temos que fazer no nosso contexto, irmãos. Meus amados, por que Deus fala tudo isso para o seu povo? Veja aí em 2 Crônicas 7,14, no finalzinho ele diz, então, diga comigo, então, diga mais forte, então. E ele diz, então eu ouvirei dos céus. Então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Certamente, irmãos, nós queremos que Deus ouça nossas orações. Seja aquela oração particular que você faz lá no silêncio do seu quarto. Seja a oração feita aqui em público na igreja. Seja a oração feita na hora do almoço, da janta, na hora de deitar, de levantar. Mas a gente quer que Deus ouça nossas orações, amém, irmãos? Nós não queremos orar por mera religiosidade. Não queremos orar por mero costume religioso. Não, meu querido, fuja disso. Essas eram as vestes que o judeu rasgava. É o costume religioso. Nós queremos, irmãos, que as nossas orações sejam poderosas. Nós queremos que as nossas orações sejam eficazes. Nós queremos que as nossas orações sejam transformadoras, a começar em nós mesmos, transformando a gente. Nós queremos que as nossas orações, irmãos, sejam canais da bênção de Deus em nós. Isso é receber o agir de Deus, irmão. É quando a gente ora e a gente sabe que Deus age na nossa vida, que Deus age no nosso coração, porque a gente sai daquela oração transformado, a gente sai daquela oração encucado, a gente sai daquela oração ouvindo o Espírito Santo falar dentro da gente aquilo que Ele quer que a gente faça e aquilo que Ele quer que a gente deixe de fazer também. Isso é o agir de Deus na nossa vida. Esse é o agir que nós queremos. E o Senhor diz, olha, eu vou ouvir a oração, eu vou perdoar os pecados e eu vou sarar a terra. Ou seja, irmãos, é uma promessa de restauração. A cura aqui, sarar a terra, pode significar, irmãos, curar o seu casamento, por exemplo. Sarar é curar. Terra é o lugar onde habita, não é? Mas muitas vezes o nosso coração também é comparado a uma terra. Como está o seu coração? Como um deserto árido? Ou como um jardim florido, como um manancial de bênçãos. Há situações em que a gente está tão bem, aí sai dali daquele momento, vem uma tribulação, parece que muda tudo assim, repentinamente, né? A vida é assim, mas nós temos que nos precaver para essas situações e buscar o agir de Deus, irmão, onde quer que seja, porque Ele promete agir nas nossas vidas. Mas para que esse povo recebesse o agir de Deus, só para relembrar, eles tinham que entender que Deus era o Deus deles. Nós temos que entender sempre que o Senhor é o nosso Deus, que nós não somos mais nossos, porque nós somos de quem?
Nós somos de Deus. Nós somos dele. Esse povo tinha que viver debaixo do nome do Senhor. Uma vida debaixo do poder do nome do Senhor. Compare isso a um guarda-chuva, irmão. Está chovendo lá fora, né? Chuva abençoada. Tá bom. O guarda-chuva é o lugar onde a gente não molha. Essa é a bênção de Deus. Mas se você ser debaixo do guarda-chuva, você vai molhar. Compare com o poder de Deus. A proteção que Ele dá. Não saia debaixo do poder de Deus, meu querido. Não se afaste do poder do nome do Senhor. Mas era necessário que esse povo também se humilhasse diante de Deus, orando e buscando a sua face e se convertendo de seus maus caminhos. Que maus caminhos são esses, irmão? Não sei. Cada um tem que saber. Cada um de nós tem que saber o que Deus está falando aqui. Que Deus nos ajude. Amém? Que Deus nos capacite, nos abençoe. E certamente é isso que Ele quer fazer em nós, é isso que Ele está fazendo em nós, porque Ele é um Deus fiel e misericordioso. E que Deus nos abençoe. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar? Obrigado, Pai, por Tua palavra que foi lida. Obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus que fala com o seu povo. Obrigado, Pai, nós suplicamos a Tua bênção nessa hora. Guarda-nos, ó Pai, dirige a vida de cada um de nós aos nossos lares, ó Deus, no nosso retorno para casa. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Obrigado por tudo, ó Pai. E o Senhor fale com cada coração, em nome de Jesus. Amém.